Fala moçada, tudo beleza? Futuros professores e professoras da Prefeitura Municipal de Maceió, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula referente à temática da tela. Olha aí, ó, a relação professor-aluno e seus reflexos na prática pedagógica. Então é o seguinte, essa temática ela será abordada em duas videoaulas. Então a gente tem essa primeira, posteriormente a gente finaliza os conteúdos referentes a tal temática na segunda videoaula, beleza? Então vamos comigo na tela, olha aí. Primeiro ponto, a relação do professor e a sua prática, né? Quando se fala da prática docente, ela automaticamente deverá estar associada às questões teóricas. Então, a relação teoria e prática gera o que nós denominamos de praxis. Então, ou seja, a união indissolúvel entre teoria e prática, que vai permear um processo de quê? De ação, reflexão, ação, apontada por autores como Márcio Gadotti, Paulo Freire, dentre outros, tá certo? Então, na telinha aqui, ó, praxis, que vai englobar um processo de ação, reflexão, ação. Beleza? Ô, letra bonita danada, galera. Então, olha só. A relação professor-aluno tem sido uma das principais preocupações do contexto escolar. Até porque quando a gente fala de praxis e processo de ação, reflexão, ação, a gente tem que fazer justamente essa correlação da importância desse relacionamento estabelecido entre professores e alunos no âmbito educativo escolar, tá certo? Se essa relação ela é salutar, é óbvio que tal relação vai contribuir para uma maior qualidade no processo de ensino e, consequentemente, também no processo de aprendizagem do educando, beleza? Tela. Então tem sido uma das principais preocupações do contexto escolar e uma das temáticas aí mais debatidas nos últimos anos na educação brasileira. E muitos acreditam que ser professor é apropriar-se de um conteúdo e apresentá-lo aos alunos em sala de aula. Então, ou seja, você restringe o papel do professor a um mero transmissor das informações que devem ser prestadas aos alunos, que passam a ser meros o que, galera? Receptores das informações. E essa lógica, ela está associada a uma lógica que nós podemos correlacionar com a pedagogia liberal tradicional, enquanto uma das tendências pedagógicas liberais que vai defender justamente esse papel do professor enquanto transmissor das informações e o aluno um mero receptor passivo de tais informações, beleza? Então, vamos fazer aqui essa associação com a chamada pedagogia liberal tradicional. Certinho? Beleza. E é de suma importância que professor e aluno estejam em uma mesma sintonia, ou seja, caminhando juntos em busca de objetivos comuns, até porque ambos estão no mesmo barco. E estabelecer objetivos comuns é fundamental dentro desse processo. E segundo Gadotti, o educador, para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na posição de detentor do saber. Deve antes colocar-se na posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo o analfabeto é portador do conhecimento mais importante, que é o quê? O da vida. Então, Gadotti, trazendo como referência o grande educador Paulo Freire, né, traz justamente essa concepção de que o educador não deve colocar-se na posição de detentor do saber, pelo contrário. E para Libânio, é fundamental perguntar que tipo de reflexão o professor precisa fazer para alterar a sua prática,
pois a reflexão sobre a prática não resolve tudo. A experiência refletida não resolve tudo. Mas são necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar. Daí a importância da praxis na pedagogia, né? Então, esse processo contínuo, constante de ação-reflexão, ação que nós, enquanto docentes, temos que promover ao longo do nosso cotidiano de trabalho, de modo que a gente venha não só a transformar, a repensar a nossa prática pedagógica, mas de modo também a construir novas estratégias, novos caminhos, de modo que a gente possa ter uma prática pedagógica mais eficiente e possamos, com isso, contribuir para uma maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Tela de novo. Aí vem aqui, ó, o processo de interação e de mediação na relação entre professor e aluno. E aí uma coisa que a gente tem que destacar aqui também é, na visão de Paulo Freire, a importância do diálogo, ou seja, Paulo Freire falava da importância de se estabelecer uma relação dialógica entre professores e alunos. E a relação dialógica, ela coloca professores e alunos em condição de igualdade. Igualdade, ou seja, professores e alunos em o mesmo que? Patamar, tá certo? Então, a relação dialógica está diretamente associada ao pensamento pedagógico libertador de Paulo Freire, beleza? Tela. E aí a interação entre professor e aluno, ela é, portanto, imprescindível para que ocorra o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. E outra ideia importante, e aqui a gente já pode trazer como importante referência a figura de Vygotsky. Lembrando que Vygotsky é a grande referência da chamada corrente socio-interacionista, né? Ou abordagem socio-interacionista do conhecimento. Então, ou seja, a importância do meio social, do cotidiano, dos elementos culturais e sociais no processo de desenvolvimento da aprendizagem do sujeito, ok? Então, ou seja, na visão de Vygotsky, a aprendizagem se dá através das relações do indivíduo com o meio, beleza? Na tela. E nessa lógica, o professor ele deve exercer a função que? De mediação. Então, o professor mediador, ou seja, alguém que seja capaz de articular as experiências dos alunos com o mundo, levando-os a refletir sobre seu entorno, assumindo o papel mais humanizador em sua prática docente. Beleza. Aí vem, para Vygotsky, a sala de aula é, sem dúvida alguma, um dos espaços mais oportunos para a construção de ações partilhadas entre os sujeitos. A mediação é, portanto, um elo que se realiza numa interação constante no processo de ensino-aprendizagem. Pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido pelas relações estabelecidas entre professor e aluno. Portanto, a mediação ela é fundamental para que haja uma melhoria na qualidade de tal processo intitulado, portanto, de ensino-aprendizagem. No que se refere ao compromisso social e ético do professor, que é uma outra temática, um outro assunto que é bastante cobrado aí pelas bancas, né, no que se refere ao papel do professor, ao papel ético, né, ao cumprimento ético, político, social relacionado ao professor. Então, ou seja, alguns elementos eles são fundamentais e a gente precisa pontuá-los. Vamos aqui na tela. Então, no que tange atitudes sociais e éticas a serem tomadas pelo docente, a primeira delas, cultivar a atitude de justiça e trato igualitário para com seus
alunos. B de bola, abster-se de assumir atitudes racistas, quer em relação à cor ou nacionalidade. C, ao chamar a atenção do aluno, fazê-lo franca e lealmente, não invocando nunca razões de defeitos físicos, deficiências de inteligência, raça ou nacionalidade. Não revelar em classe aspectos da vida particular da família do aluno. Não comentar as provas dos alunos em público. Não é ético também ridicularizar alunos em face de seus erros. Até porque a avaliação, como nós já dissemos, ela deve ter um caráter formativo e não punitivo, moçada. Beleza? Tela. Evitar expressões e modismos linguísticos vulgares. A gente tem que estar sempre policiando com relação a isso e as outras questões citadas, né? Abster-se de assumir posição político-partidária. Isso daqui tem gerado toda uma discussão, principalmente agora com esse movimento da escola sem partido, né? Então é o seguinte, pessoal, uma coisa é você discutir política em sala de aula, por exemplo, numa aula de filosofia, de sociologia, de história, de geografia. Não tem como você não discutir as questões políticas em sala de aula. Outra coisa é você querer empreender uma discussão político-partidária num ambiente que não é apropriado para isso, ok? Então, uma coisa são as discussões políticas, outra coisa são as discussões político-partidárias. Bacana? Tela. H. Cumprir sempre o que prometeu aos seus alunos. Então, prometeu, cumpra, senão você perde a credibilidade. Evitar que sempre prevaleça a sua opinião. E esforçar-se para tornar-se amigo de seus alunos. Então, aqui nós temos como referência Vasco Moreto, né? Um importante educador aí. Beleza. E aí, primeiro exercício desta videoaula. Questão 1. Julgue os itens a seguir relativos à coordenação pedagógica, à relação professor-aluno e ao compromisso social e ético do professor. Vocês estão vendo como é que as bancas costumam fazer aí uma correlação de temas, né? De itens do edital. Então, ou seja, você tem coordenação pedagógica, relação professor-aluno, que é o nosso foco aqui da videoaula, além do compromisso social e ético do docente. Então, o primeiro item. O compromisso social e ético do profissional da educação está relacionado ao domínio do conteúdo e ao subsídio dado ao aluno para que ele se adapte aos valores e normas vigentes da sociedade por meio do desenvolvimento individual e da conquista do sucesso. Então, está falando que o compromisso social e ético do profissional da educação, não só o profissional docente, mas o profissional da educação de maneira ampla, está relacionado ao domínio do conteúdo e ao subsídio dado ao aluno, para que ele se adapte aos valores e normas vigentes. Então, ou seja, dá uma ideia de passividade do estudante, já que ele tem que se adaptar aos valores e normas vigentes, e também subentende-se que o domínio do conteúdo associado a uma ótica de pedagogia tradicional, que valoriza uma pedagogia centralizada na figura do professor, com aquela ideia positivista de que quem detém o conhecimento determina como deve ser a prática, correto? Isso torna, portanto, a primeira afirmativa aí, ou o primeiro item da primeira questão, como errado. Beleza? Tela. Então, aqui está errado. 2. No que se refere à relação professor-aluno, as tendências pedagógicas libertária e libertadora. Olha aqui, ó. Então, numa questão que traz como tópicos relação professor-aluno, compromisso social e ético, coordenação pedagógica, a banca ela pode vir a cobrar aqui a relação com as tendências pedagógicas, certo? Quando eu falo de tendências pedagógicas libertária e libertadora, nós estamos fazendo referência a uma pedagogia não de ordem liberal, mas sim uma pedagogia de ordem progressista, também chamada de pedagogia o quê, moçada? Crítica. Então, olha só, no que se refere à relação professor-aluno, as tendências pedagógicas libertária e libertadora têm aspectos comuns
ao ressaltarem o anti-autoritarismo, as experiências individuais e a autogestão pedagógica. Então, ou seja, são 3 elementos diretamente associados a uma perspectiva tanto libertária quanto libertadora. Então, item 2 está devidamente correto. Agora vamos falar um pouquinho das dimensões da competência do professor. Então nós temos autoras como Terezinha Rios, também costuma aparecer aí bem em prova, né? Terezinha Rios, ela aponta 4 dimensões básicas aí relacionadas à competência do professor. A primeira delas, a dimensão ética, a segunda, estética, a terceira, técnica e a quarta e última, a dimensão política. Então vamos lá. Em se tratando da dimensão ética, ela está associada à orientação da ação fundada no princípio do respeito e da solidariedade na direção da realização de um bem o quê? Coletivo. Então, uma educação que valoriza um bem coletivo, né? A constituição de valores coletivos. A estética, a presença de sensibilidade e sua orientação em uma perspectiva criadora, valorativa, enfim. A técnica, capacidade de lidar com os conteúdos, então, ou seja, conteúdos conceituais, conteúdos comportamentais e atitudinais. E a habilidade de construí-los e também o que? Reconstruí-los. E a dimensão política, que implica na participação na construção coletiva da sociedade, assim como no exercício de direitos e deveres. Vamos ver como é que isso daí já caiu em prova. Olha aí, ó. Questão 2. Assinale a alternativa correta sobre as dimensões da competência do professor. Letra A. A técnica, a política, a estética e a moral. Contemplam as dimensões da competência dos professores para a sociedade em que vivemos. Contemplam tais dimensões citadas no que se refere à competência dos docentes? Contemplam. Essa aqui, por enquanto, está correta. Vejamos as outras agora. Letra B. A dimensão da ética está contemplada pela técnica, porque no mundo do trabalho não se estabelece o profissional que não sabe fazer. Eu posso dizer que a dimensão ética ela é contemplada pela técnica? Não, pessoal. São 2 dimensões, estão associadas umas às outras, uma à outra, porém, uma não contempla a outra. Portanto, errado. Ao professor cabe o domínio das tecnologias que na sociedade da informação tem seu potencial informacional suprido pela formação continuada. Posso dizer então que a formação continuada substitui a inicial e que este potencial informacional é suprido por tal formação continuada? Negativo, errado. D de dado. A dimensão política é o suporte da competência do professor no mundo contemporâneo? É um dos elementos que, em conjunto, serão suporte de tal competência. Então, errado. Não posso dizer que a dimensão política seja o suporte, ok? Letra E. A dimensão científica do professorado se resume ao domínio das áreas das ciências duras. Se resume? Não, errado também. Então, ficou o quê? Questão 2, letra A de Alejandro. Beleza, galera? 2, letra A. E agora, terceira e última questão da nossa videoaula. Ao se entender a educação enquanto praxis pedagógica, constata-se que é no contexto de relações sociais definidas que o educador e o educando relacionam-se, realizando o processo educativo. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. O educador poderá desempenhar seu papel na prática pedagógica
sem ter compreensão da realidade na qual atua, errado, né? B de bola, o processo educativo independe de envolvimento afetivo, ele subordina-se à capacitação intelectual do educador, então está subordinado à capacidade intelectual, assim como posso afirmar que o processo educativo independe de envolvimento afetivo, negativo, né, pessoal? Tudo errado aí. C. A ação do educador é desvinculada de comprometimento político, errado. D. O educador deve exercer sua função a partir dos conhecimentos adquiridos exclusivamente nos livros didáticos, errado. Sobrou a letra E. O educador é aquele que, tendo adquirido o nível de cultura necessário para o desempenho de sua atividade, dá direção ao ensino, assim como a aprendizagem. Aí está corretinho. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aí o nosso primeiro bloco relacionado à temática da relação professor e aluno e as consequências de tal relação na prática pedagógica e educativa de modo amplo, e te espero na segunda e última videoaula desta temática. Bacana? Grande abraço, fique com Deus, uma vaga é sua e até a próxima.